Olá, amigos do canal Produte. Estamos hoje em Ribeirão Preto para uma das entrevistas mais aguardadas do Conversa Produtiva. Hoje nós teremos aqui Danilo Grandini. É logo depois da vinheta. Não sai daí não, tá imperdível. Bem, amigos, eu gostaria de fazer um lembrete. Não esqueçam de fazer as suas inscrições no canal Produte, ativar o sininho para receber a notificação dos nossos novos vídeos e dar um like. Isso ajuda muito a gente a propagar o canal nas redes sociais e é muito importante ter o feedback de vocês. Bem, Danilo, seja muito bem-vindo hoje aqui no canal Produte. Desde a primeira edição nós estamos atrás de você para gravar. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Ed. Eu estava esperando a centésima. Não, mas daí... Mas o sucesso chegou antes. Né? Chegou antes. Eu não podia deixar de participar aqui contigo. Bom, então vamos socar o pau aqui que eu quero tirar de você informação boa. Danilo, você está numa experiência fantástica nos últimos anos pelo hemisfério sul, às vezes pelo hemisfério norte do planeta. Sim, hemisfério sul e hemisfério norte. O Danilo constantemente vai à Austrália, volta... Você tem visto muito da pecuária no mundo. Eu queria que você contextualizasse um pouco a diferença do Brasil em relação ao resto do mundo. Qual é o principal fator, motivo que pode ajudar cada vez mais o Brasil nessa escalada aí da pecuária? Jed, a primeira coisa que você nota quando você começa a tomar parte, vamos falar do sistema de produção de outros países, porque uma coisa é você ir uma vez, visita um ano e você volta daqui 2 anos. A experiência que eu estou tendo... Você tem ideia, na Austrália eu estava contabilizando outro dia, eu já fui mais de 14 vezes nos últimos 4 anos. Né? Então, de certa forma, você passa a ser um elemento daquele país. Você passa a conviver com pessoas que você não tem ideia que conviveria. Você passa a entender melhor do sistema. Então, hoje eu não vou como turista, né? Ou como uma pessoa que vai aprender um sistema de produção. Eu vou... A mesma coisa que eu fiz no Brasil, ainda continuo fazendo, é ir lá e tentar estimular, no meu caso, o uso das nossas tecnologias. Bom, aí o contraste que você tem, ele é interessante. O Brasil, sem sombra de dúvida, é o país que mais domina a produção a pasto da região, pelo menos que eu trabalho, envolvendo aí Austrália, África do Sul, Argentina, alguma coisa de Uruguai, coisa de Chile e Colômbia. Perfeito. Então, é impressionante como nós estamos longe, tecnologicamente falando, né? Quando o animal é produzido a pasto. Tá? Então, nós temos água, nós temos extensão territorial, nós temos sol, nós temos uma gramínea C4 que produz muito volume e pouca qualidade, corrigimos a qualidade com um pouco de proteinado, um pouco de proteína subsalente, damos um pouco de energia, a gente quer acelerar um ganho, ou seja, nós conseguimos manipular esse ambiente. Para te dar uma ideia, a pecuária na Austrália, boa parte dela é feita no deserto. Então você precisa de 15 hectares por animal em recrio. Meu Deus. Vaca gera em torno de 20 a 25. Então nem se for desejável suplementar, não se consegue, porque a densidade não existe. Então o Brasil tem essa facilidade. O Brasil, o contraste nosso vem na produção a pasto. O que também é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque o animal não morre. O animal não morre. Então você tem habilidade, você pode matar o seu animal se produzido muito bem até 2 anos, ou você pode matar com 8 anos. Quer dizer, tem que empregar alguma tecnologia no processo, né? Tem que entregar tecnologia, mas o animal, infelizmente, ou felizmente, esse é o nosso senão, nós temos uma oportunidade de trabalho aqui imenso, sem enxergar o pasto, né, e as limitações dela para quem quiser produzir com menos tempo possível. Bom, aí então entra já a segunda pergunta. Como usar a tecnologia para melhorar esse sistema de produção a pasto e as outras coisas que você enxerga aqui que nós temos oportunidade? 2 maneiras, Ed. A pecuária nossa está carecendo de um degrau melhor agora, maior. O que está carecendo? Nós somos uma grande commodity. Nós somos uma commodity que não tem cara. Perfeito. O boi nosso pode morrer de 16 arroba até 24 arrobas. Ele pode morrer com 1 milímetro de acabamento até 10 milímetros. Né? Uma variável muito grande. É muito grande. Ele pode morrer até 38 meses, né? Sem muita diferença de precificação. E aquele boi que acaba virando íntimo da família, né? 38 meses lá, você já conhece, ele na beira da cerca. Então, esse é um problema, né? Esse é o problema, que a gente não tem
uma nota corte, entendeu? Então, por não ter nota corte, o uso da tecnologia no Brasil ela é facultada pela decisão do sujeito de produzir mais ou menos. Pelo crivo, então, da pessoa. O crivo da pessoa. Quer dizer, se tivesse uma meta para apertar o sistema, colocar um prazo definido, como você sempre defendeu a tua vida inteira de produção, você acha que aí a tecnologia já viria como aquilo que você disse, com uma ferramenta da prateleira para resolver aquele problema? Com é isso? certeza, porque o que está faltando para nós é uma tipificação, na verdade, que premie quem está produzindo bem. Aí você fala, mas quem paga isso? Essa é a questão. Quem vai começar a pagar isso? Quem paga isso é o consumidor. Sem dúvida. Existe eu acho que um mau entendimento de que o frigorífico vai pagar isso. Não, quem paga é o consumidor. É o mercado, né? É o mercado. Agora, obviamente que se ele identifica um produto que ele quer consumir e pede mais pelo produto que quer consumir, isso vem de trás para frente e o sistema anda, que é exatamente assim que funciona os países. Formata a produção para atender aquele mercado. Formata para atender o mercado, para atender uma coisa. Tudo é commodity. Commodity é uma mercadoria. Perfeito. Né? Agora, a nossa commodity, ela não tem uma cara. Né? Ela não tem uma cara. Se a gente perguntar o que é soja, o que é milho, você tem standards para milho e standards para soja. Tanto que para entrega no armazém, você vai desde a umidade, a qualidade, a variedade, tudo, né? Insos que tem na cultura, você tem tudo, né? Quebrados, fungo. Exato. E nós não temos esse crivo no boi, entendeu? A cria, o que está faltando para a cria, para a gente olhar dentro do sistema de produção? Porque quando a gente vem trabalhar na base, a gente tem que começar a entender. A tecnologia é limitante na cria? Como é que é essa visão? Como é que nós temos que olhar para a cria, na tua concepção? Jed, a cria é interessante, porque o que é uma vaca, né? Vamos falar. É uma forma, né, de produzir. Exato, né? mas produzir o quê? Carne. Mas que tipo de carne? Exato. Se você não tem um standard para direcionar, bela saída. Você me entende? Então eu acho que uma coisa é atrelada à outra. O que o mercado está pedindo para ela produzir? O bezerro bom ele vale muito mais que o bezerro padrão. Sem dúvida. E bem nascido pesa muito mais. Isso já defendeu nas palestras. Você trabalhou isso por muito tempo, né? Qual o peso que o animal deve desmamar em relação ao peso da vaca? Né? Perfeito, acima de 50% Exatamente. do peso dela. Então nós estamos atingindo essas metas não porque a vaca passa fome ou a genética que está na barriga dela não é tão apropriada. Então carece de uma discussão, mas de novo, eu volto sempre para o prato, nós não temos uma meta. Nós não temos uma meta. Né? Então, de certa forma, você tem pessoas sobrevivendo e você tem outra parte, umas pessoas investindo muito, retirando muito do que tem. Sem dúvida. Então, essa ausência de meta nossa, do parâmetro que deve ser produzido, traduz nisso que nós estamos conversando agora, de indicadores muito baixos, que tem pessoas sobrevivendo e outras pessoas investindo em países de primeiro mundo. Quando a gente pega os Estados Unidos, eu não sei como é a Austrália, eu não tive oportunidade de estar lá, mas os Estados Unidos, a América do Norte como um todo, né? Você olha uma vaca, o volume de vacas é menor, então elas têm que parir, né? Normalmente o cara trabalha genética até no N de seleção menor, mas talvez seja esse o drive, ele já sabe quando nasce o que ele tem que fazer, o tempo que demora, que ele tem que colocar, por isso que o desfrute da carcaça é maior. Muito alto, a natalidade, o índice de desmame americano é de 92%. Incrível. Então o sujeito sabe que a renda vem do bezerro, né? Ele está contando com aquela renda, né? E a média de vacas por propriedade americana é muito pequena, por volta de 35. 35, isso. Então a média, mesmo assim a média, então falam, mas tem rebanhos muito especializados. É difícil falar que tem, né? Então você tem é muito pulverizado. Agora, a compreensão de que o animal tem que parir um bezerro por ano está lá. E o tipo de touro que você tem que ter, o tipo de mercado que você vai atingir também está na concepção. Já tem uma meta de cima para baixo, de trás para tem valor, cá, né? Tem valor. Então isso obviamente você desenvolve o mercado quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo. E aí você entende o fundamento. Por que uma vaca ganha todo ano? Primeiro que ela tem que ter um touro, sem dúvida nenhuma. Segunda que um touro bom. Um touro bom. Um touro genética boa. Tem que você ser vai bom. colocar um frame de boa qualidade, carcaça. E segundo que ela tem que estar apta para conceber. Então, passa fome, como é que ela concebe? São alimentos simples, se você olhar. São alimentos simples. Mas, de novo, o sujeito tem uma meta na cabeça. Danilo, você, na minha opinião, foi uma das pessoas que mais difundiu o conceito do confinamento em larga escala no Brasil. E grandes outros colegas nossos profissionais, mas eu cresci profissionalmente te admirando e vendo você fazer isso. Como é que você enxerga o confinamento no Brasil para os próximos anos como ferramenta
de trabalho, porque o confinamento deixou de ser só uma opção, ele passou a ser uma ferramenta mesmo, né? Para que essa meta seja mais factível. Como é que você enxerga isso? Como é que você acha que vai andar o confinamento no Brasil? E neste ponto eu quero incluir aqui o confinamento a pasto também, tá? A terminação intensiva a pasto como também uma ferramenta de intensificação. É interessante. Na medida que o Brasil começa a ser um player, um grande participar mais da exportação, né? Ele é um player mundial na exportação. Nos próximos anos aí, a gente deve ter um crescimento no mínimo de 15% de tudo que está sendo produzido para atender mercado mundial. Você tem a China agora entrando com força. Exato. Mais de 40% que a gente exporta vai para a China. E a China tem uma cláusula que o animal que vai para a China não pode ter mais do que 4 dentes. 4 dentes, é. Né? E de que forma, então, a gente produz o animal para atender mercados externos? Né? Porque hoje você tem um preço, você tem o boi chinês, você tem o preço do boi chinês. Exemplo, você tinha para o europeu. Perfeito. Só que o europeu, a exigência era num documento. Agora nós estamos falando de um tipo de Agora nós estamos falando de idade. O europeu não definia idade. O europeu definia documento. Perfeito. Ok? Rastreado, usando tal conceito de produção, né? Perfeito. Então, algumas exigências. Obviamente você tem uma categoria que não paga impostos, que são animais. Perfeito. Mas é nicho, né? O chinês não. O chinês chegou aqui e falou: eu quero isso. Eu quero isso e quero jovem. Perfeito. Então, esse tipo de exigência está trazendo uma precificação para o sistema que vai ser entendido como uma melhor intensificação. Numa gramínea C4 não tem jeito. Ou você põe suplementação extra, pasto extra, né? Ou você não vai terminar o animal. Perfeito. Então, que nível de suplementação? Aquela que você conseguir atingir o mínimo para o animal com 4 anos está terminado. Tem gente que vai conseguir 4 dentes, né? 4 dentes, perdão, 4 dentes terminado. Vai conseguir antes, é bônus. Exato. Então o confinamento ele vai entrar como ou adição de grãos. Para ser bem honesto com você, eu não vejo um animal acima de 400 quilos a pasto ser terminado sem grão. Eu também acho muito difícil. Não existe. Com qualidade dentro de um curto espaço de tempo. Não, e assim, não, fisiologicamente ele não termina. Então você tem que contar com a era, ele tem que emagrecer, engordar, até que um ponto você tem uma era onde ele está gordo. Sim, mas aí já foi muito tempo. Já foi muito tempo. Então, fisiologicamente, um animal a pasto, nas nossas condições aqui, depender só do pasto, um mineral com ureia, para você terminar um animal depois de 400 quilos... É muito difícil, porque a demanda dele é muito grande também, né? Exato. Ele come menos proporcional ao peso, ele tem uma exigência de energia maior do que o próprio... Quer dizer, nada vai começar a ajudar se depender só do pasto. Começa a acumular gordura. Exato. Então, o pasto per si não é suficiente. Ele tem que entrar com grão. Fica aqui o negócio, né? O pasto é o nosso grande ganho, mas o pasto, que você disse, né? Se não bem tratado, com a suplementação correta, vira um calcanhar de Aquiles, um calcanhar né? de Aquiles. Bom, e aí como é que você acha que tem que ser o crivo para o uso dessas tecnologias que tem aí para ser utilizado? Se o Danilo Grandini fosse hoje na fazenda dele, né? Vamos imaginar que o Danilo tem uma fazenda aqui, vai escolher uma tecnologia por um sistema de cria, recria e engorda. Como é que o cara tem que olhar o negócio dele para fazer uma boa escolha? Vamos pela base, né? Nenhum animal pode perder peso. A perda de peso é algo assim impensável, né? O custo de você perder peso do animal a pasto é algo, ou dentro do sistema de produção, inimaginável. Sabe, o animal estacionar, né? Qual o custo do animal ganhando 100 gramas durante 4 meses no pasto? É muito alto. É muito alto, uma arroba de R$400 aí. Meu Deus, entendeu? Arrebenta qualquer número. Então é inconcebível que você tenha um sistema onde o animal... É igual você ter uma fábrica que não produz nada boa parte do ano. Então você tem funcionários lá, todo mundo lá, olhando um para a cara do outro e não produz nada. Não tá então certo. Não tem como, rapaz. Aí você fala, qual é o melhor sistema? Se você está numa região, aí vem a sua condição, você está numa região que tem grão, ou você consegue trazer grão de uma forma viável, e viável você tem rodovia para trazer grão, porque são volumes. Perfeito. Em milho tem uma continha legal para fazer, para ganhar 1 quilo. O limão ele necessita em energia, né? Mais ou menos a quantidade de 6 quilos de milho para produzir 1 quilo de peso vivo. Perfeito. Obviamente parte vem do pasto. Então aí o cara já começa a dimensionar o que ele precisa. Mas a quantidade... Transbordo de cereal. O transbordo, o transporte. Então eu vou falar, qual é o sistema que eu adoto?
Depende de onde eu estou. Eu falo, por causa do preço da região? Não, por causa dos insumos que eu tenho também. Perfeito. Né? Não é só preço. Porque se você olhar, nada impede ninguém de produzir bem, mesmo com grão. Ou seja, o custo-benefício que a gente tem, o break-even, né, o ponto de equilíbrio nosso, aceita muita coisa no Brasil. Mesmo em regiões... Tem muita opção. Tem muita opção. Agora, o problema é físico. Como é que você transporta grão para uma região onde não existe, com estradas ruins? Então você tem que limitar o seu sistema pela a logística da sua fazenda. E aí tem algumas tecnologias que ele pode usar para tentar ajudar nisso daí, né? O proteinado na seca é indiscutível. Aditivos, okay? Né? Aditivos que usam a nutrição base como fonte de veículo, né? E per si, só um aditivo consegue imprimir 100 gramas a mais de ganho no animal. Uma linha que você defendia há muito tempo. Então, por que não, né? Tem que usar. É uma tecnologia que está disponível, né? O cara vai lá e puxa, põe e usa, né? Exato. E vai chegar num ponto, ou seja, onde o animal alcançar seus 400 quilos, você tem que tomar uma decisão. Por que você tem que terminar o animal naquele local? Por que você não envia para o Boitel? Perfeito. Se for o caso. Pega uma pessoa especializada para fazer aquilo. Exato. Então você não precisa ser responsável por 100% do ganho dentro da fazenda. Você não precisa matar o animal dentro da sua fazenda. Você pode terceirizar o abate dele, que é altamente viável. Ótimo. E nós temos vários boitéis aí no Brasil. E bons, né? Bons, o pessoal está profissional, está trabalhando redondinho. O cara faz só aquilo, né, Danilo? Exato. E fica alinhado com a indústria, porque a indústria quer um animal jovem, quer um animal bem terminado. O sujeito precisa girar o boi dentro da fazenda, porque ele ganha pelo giro. A gente faz muita conta pela reposição, uma reposição per si não quer dizer muita coisa. Não. Se você troca bem um boi, você troca 2,5 bezerro por um boi, mas não faz nada com eles, você não trocou nada, entendeu? Então a relação de troca ela é mal sozinha, ela é um mau indicador. Ela não deve ser um parâmetro único, né? Sozinha ela não deve ser um indicador. Perfeito. Como é que tá a tua vida hoje com a Fibro? Viajando bastante ainda? Como é que tá aí o prognóstico para esse ano? Né? Não, semana que vem eu já estou indo para a Argentina. Já indo para a Argentina de novo? Depois vamos para a África do Sul. E as tecnologias que foram empregadas aqui no Brasil, elas também estão andando bem? Vocês estão andando com Fibro aí para todos os outros lugares? Como é que tá essa experiência? Não, sim. A gente analisa a penetração, né? Quantos animais a gente tem em determinado mercado que usa tecnologia, né? O mercado que está aberto à tecnologia. Não, a nossa participação é muito boa, Ed. Eu posso te dizer que é difícil o país que a gente trabalha, que nós temos 50% de penetração. Danilo, para a gente estar chegando no final aqui, eu queria saber o que você não fez que você gostaria de ter feito no passado, se voltasse lá atrás? O que eu recomendaria para quem está começando a atividade, ok? Olhar muito para a família. Muito para a família. Né? Se você olhar assim para trás, eu olhando para o Danilo lá atrás, puxa, o Danilo que trabalhou, fez tanta coisa e tal, o que faltou, né? Eu vou te falar assim, não é que faltou, mas tem peso na consciência? Não tenho, mas eu teria dedicado um pouco mais aos meus filhos, à minha esposa, porque tem muita coisa que eu fiz que eu poderia ter feito um pouquinho menos. Junto, né? Compartilhado o tempo. Eu vou falar que assim, tem muita coisa que poderia ter passado, mas é experiência, né? Agora, quem é jovem, está começando, olha a família. Na sua casa, fim de semana, não liga a televisão, sai com seu filho para o parque, vai andar de bicicleta, vai pescar, vai fazer alguma coisa, né? Se dedica, o tempo que você está em casa, esteja com eles, né? É muito importante, eu acho, o tempo em família, né? Esteja presente. Porque trabalho, cara, a gente vai trabalhar muito tempo. Deus quiser. A gente vai ter muito tempo para trabalhar. E a gente vai trabalhar muito mesmo, né? Porque será necessário e continua necessário trabalhar. O mundo precisa, né? O mundo precisa de gente com vontade de trabalhar. Agora a família, realmente, né? Daqui a pouco os filhos estão velhos, estão crescidos, passou. E se você perdeu aquela janela, você perdeu mesmo, isso não volta. Bom, agora eu queria que você deixasse um recado para os produtores que estão nos assistindo aqui, para os amigos, para os técnicos, para esse final de ano aí, algum recado teu aí para eles? Olha, Ed, é simples. Pense à frente do seu tempo.
Não veja as coisas como elas são hoje. Tenta entender que o mundo está em constante mudança e você tem que estar pensando com a cabeça do ano que vem. Ou seja, esse ano já foi. Esse ano, se o sujeito estiver pensando como ele vai fazer esse ano já foi. Eu estou querendo entender o pecuarista que está pensando em 2020. Isso aí. Esse é o pensamento. 2019 já acabou. É isso aí. Fica essa aula de humildade, sabedoria e, acima de tudo, de bondade de compartilhar o conhecimento que você fez aqui conosco hoje. Queria te agradecer muito. Você, para mim, é meu mestre. Só que eu admiro, que eu tenho o maior respeito do mundo. E, assim, guardo aqui dentro, do lado esquerdo do peito, que é uma pessoa única para mim. Tá? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você e de poder ter tua amizade. Isso para mim é muito importante. São coisas que não têm preço. Esse Conversa Produtiva fantástico, maravilhoso, com Danilo Grandini, fica por aqui e espero tê-lo aqui outras vezes em outros bate-papos gostosos como esse. Maior prazer, Diante. Bom tê-lo aqui. Grande abraço a todos. Que Deus os abençoe muito.